E aí, viciados criminais, como vocês estão? Eu sou a Zo, uma viciada, assim como vocês. Esse canal é o Zona de Crime, sejam muito bem-vindos. E bora! Antes de iniciarmos, preciso deixar um aviso de que esse conteúdo contém assuntos sensíveis que não são apropriados a todos. No episódio de hoje, Nicole Kessinger, de bruxaria, a entidade maligna e teorias da conspiração. Como prometido, hoje eu trago para vocês um pouco sobre a Nicole Kessinger, coisas que não foram abordadas pelo documentário da Netflix, o American Murder, The Family Next Door. E para dar um contexto bem básico, a Nicole nasceu em 1988, ela era geóloga formada e ela começou a trabalhar na Anadarko em 2018. Se vocês se lembram bem do episódio anterior, o Chris também trabalhava na Anadarko e foi lá que eles se conheceram. Posteriormente, o Chris assassinou toda a sua família porque ele queria uma nova vida, recomeçar com a Nicole, enfim. Nós temos um vídeo já sobre isso, que eu vou deixar no card se vocês quiserem saber o histórico melhor. Então eu quero fazer 2 linhas de pensamento aqui com vocês hoje. Eu vou falar sobre coisas comprovadas que realmente aconteceram e coisas que foram faladas, mas sem comprovação sobre a Nicole. Então nós vamos começar pelas coisas que foram comprovadas e que realmente aconteceram. Depois a gente vai especular um pouco sobre as coisas sem comprovação. Então, pessoal, o que a gente se sabe de fato é que eles se conheceram em 2018 na empresa Anadarko, apesar de ter surgido uma outra versão posterior, mas aí depois a gente fala sobre isso. E a gente sabe que a Nicole, quando foi depor para a polícia, ela tinha apagado todo o seu histórico de pesquisa e as mensagens com o Chris e amigos. O Chris também tinha apagado e a polícia teve que recuperar essas mensagens e histórico de pesquisa. E a Nicole chega falando em depoimento que o relacionamento que ela tinha com o Chris era de 2 pessoas que estavam apenas se conhecendo, de que ela estava tentando levar as coisas devagar, porque ele sabia que ele estava em processo de separação, mas que ela não sabia que a Shanann estava grávida e que ela não sabia que o Chris não tinha dito a Shanann que queria a separação. E ela diz, inclusive, que apagou todas as mensagens porque ela estava com raiva do Chris. Ela tinha descoberto que as meninas tinham desaparecido junto com a Shanann e tinha descoberto que a Shanann estava grávida e que ele não tinha contado isso para ela. Então que ela fica com raiva, decide que não vai mais vê-lo e apaga todas as mensagens. Porém, depois no depoimento ela se contradiz muito quando os policiais conseguem recuperar esse histórico de busca e as mensagens. Algumas coisas do histórico de busca delas eu vou trazer aqui para vocês. Então, ela procura vestido de casamento, né, no Google, apesar dela dizer no interrogatório de que eles não tinham nada sério e de que ela, inclusive, dizia pro Chris se reconciliar com a Shanann. Ela procura também o homem que está tendo um caso comigo, diz que vai largar sua esposa. No dia 24 de julho, lembrando que os assassinatos acontecem na madrugada, né, do dia 12 pro dia 13 de agosto, gente. Então, foi muito próximo essa pesquisa sobre o homem casado que vai largar sua mulher. Aí no dia 8 de agosto, ela procura casando com a sua amante. But you said earlier that he had never, or that the apartment wasn't for you and him. It was just for him and his children. Oh yes. It wasn't. You had no intentions of moving in with him. No, I have my own spot. I still have a lease there till July, and even then, like, he never asked me to move in with him, Okay. and I never tried to move in with him. I mean, I told him. I mean,
I really try to take everything with this whole situation very slow. The only part that I screwed up on was the fact that he wasn't completely separated from her when him and I decided to spend time with each other. That is where I screwed up. But other than that, everything else, it was always like, you know, you build your life, I'm going to build my life, we will intertwine them, but I am not ready to, like, do this. And he respected that. And I even said that, and I don't know, that might be in the text, but said that too, where it's like, Chris, like, you need space. Like, you're just getting out of a divorce. Like, personally, I think jumping into a new relationship is a little quick. It's like, I was in a relationship earlier this year, and I think this is also a little quick. And I'm like, so why don't we take our time? And I'm like, if you guys end up doing a week on, a week off with your kids, I'm like, the week you have your kids, be with your children. And the week that you don't, I'm like, I don't even want to see you every day. I'm like, I think we should spend like a few days of that together. I'm like, because I like my space, and I think you need your space. I think you need your space to like develop your identity again and like get it back, because I think he's just been like so wrapped up in this whole thing that he's got in his own life and his life that he doesn't remember probably what it's like to like be single or have time where it's like just him. Sure. And so I was just like, you know, like, embrace that. I think it's a beautiful thing, and I really try to like take it smart with all that. And it was the same thing with his kids. I was just like, you know, like, and we talk about things every once in a while where I'd be like, hey, if I ever meet, you know, because like I have a lot of house plants. That's a good example. So I have a lot of house plants, and I told him, I was like, one day if I ever meet your kids, I was like, I'm going to show these girls how to, like, paint pottery and plants. I was like, I think they would love to see something grow that they built. I think it would be really, really cute. And, like, little stuff like that, but it wasn't very frequent. It wasn't, hey, we should get married, and hey, we should have babies, and hey, I want to live with you, and hey, I need to meet your children now, and let's cut the mom out. It was never like that. And there was never any conversation about, you know, we can't do this with her around, we can't do this with the kids around. Never. He never said that, you never said that. No. So the way you guys were trying to make this work was just, you know, slowly trying to come together because of his current situation, and you, by your own account, mine. I mean, you're just a independent person. It sounds like pretty much. Yeah. And but through text message or through conversation, he never said, hey, you know, this isn't going to be financially able, I'm not going to be financially able to do this, or this isn't a good thing, I got these kids. None of those conversations ever came up. No. I mean, he told me, like, he had a budget restriction. So for his apartment, and I'm pretty sure this is in the text, and this will probably be in the last couple weeks. Outras duas coisas que ela pesquisou e que pra mim são muito estranhas, ela pesquisou se as pessoas odeiam a Amber Frey e quanto a Amber Frey ganhou com seu livro. Só para dar um contexto para vocês sobre a história da Amber Frey, ela também se envolveu com um cara que era casado, porém ela achava que ele estava divorciado e isso ficou comprovado com as investigações. Só que o cara vai lá e matou a família inteira. E aí, posteriormente, ela escreve um livro sobre isso, por ter se envolvido com esse cara, não saber do caso dele, e que posteriormente ele assassina a família toda. Então, esse foi o caso da Amber, e ela escreve esse livro, mas eu não tenho informações se foi um livro que foi bem sucedido. Eu sei que a Amber não foi muito massacrada pela população e pela mídia, porque ela realmente não sabia, então ela era completamente inocente. Outra coisa que ela apagou, gente, foi algumas mensagens que ela escreveu para uma amiga dela, que chama Charlotte. Então eles recuperam algumas mensagens em que ela parece meio incomodada com o fato do Chris já ter filhos, já ser casado. Ela dá a entender de que ela queria uma pessoa que ela pudesse viver tudo isso do zero e que o Chris já tinha tudo isso, então que ele era meio que um pacote pronto. Bom, eu acho que das mensagens é mais ou menos isso que eu acho mais relevante. E aí tiveram outras situações que eu acho que também são interessantes de mencionar aqui.
Na manhã dos assassinatos, o sinal do celular da Kessinger é pego por uma das torres próximas ali da casa do Chris, o que deixa entender que ela poderia estar ali por perto, nos arredores. Coisa que não foi explicado por ninguém da polícia, é algo que consta nos papéis ali da investigação, que está relatado, mas que não foi investigado mais a fundo para se entender. Bom, em setembro de 2018, também teve um acontecimento que foi super estranho e também bastante especulado, assim, em vários vídeos gringos no YouTube que eu assisti, que é a September Lady. Então, em setembro, aconteceu algo estranho, que o Nate, o vizinho do Chris, que a gente também falou no primeiro vídeo, ele vê pelas câmeras da casa dele uma mulher entrando na casa. E ele liga pra polícia. Só que a hora que a polícia chega, essa pessoa já tinha saído da casa, as luzes da garagem estavam acesas. E o que acontece de bem estranho é que eles tinham um sistema de segurança na casa, que a pessoa para entrar na casa tinha que digitar um código na porta, e senão o alarme dispara. E essa pessoa entrou, não disparou o alarme e saiu sem problemas. Só que ninguém diz quem foi essa pessoa. Até existem algumas especulações, mas nenhuma certeza. E aí eu deixo para vocês imaginarem quem poderia ser essa pessoa que entrou, foi vista pela câmera do Nate, mas que não levou a polícia em lugar nenhum. E é tão engraçado porque nessa filmagem da polícia lá na casa dos Watts, dá pra sentir que eles estão bem tensos e tem uma aura assim bem bizarra acontecendo na gravação, né? Porque os policiais lá têm uma câmera, então eles sempre gravam, né, as ações que eles têm que fazer naquele dia. E parece até que eles estão meio apavorados de entrar assim na casa. Eu vou colocar pra vocês darem uma olhada. Frederick Police Department, anybody in the house? Frederick Police Department, anybody in the house, make yourself known. Frederick Police Department, anybody in the house? You got an open closet over there. Okay. I got you long. Slow and steady, guys. Okay. Coming out. Pushing up to you, Chris. Nothing. Cooksey, I'm coming into your hallway. Copy. You still got that bathroom? Yep. I'm gonna pass by it. Copy. Opening a connecting door. Clear. All right. Connecting door. Closet, I'm coming behind it. Clear, I'm coming out. Okay. Did you guys get this closet? Nope. Ready? That's the basement, I think. This closet. Okay, let's clear the garage. Cooksey, hold where you're at, we'll come out to the garage. Frederick Police Department, anybody in the garage? Frederick Police Department, make yourself known.
like in the top or anything? I don't see any access. So there's no access points. Is it sealed off from the top on that side? Yeah. Never mind. Everything looks secure. So come back in. Coming out. Now, garage lights are off. Cookie coming back towards you. Copy. Blue coming out. Okay, I'll pull the door. Ah, e só pra vocês terem uma ideia de como o Chris estava se sentindo nessa época, ele fez algumas pesquisas, que ele apagou também, de coisas estranhas, assim. Então ele pesquisou o que sentir quando alguém diz que te ama. Ou seja, provavelmente ela falava pra ele que o amava, né? A Kessinger falava que o amava, apesar dela ter falado pra polícia que eles tinham algo bem superficial e estavam só se conhecendo. E ele também estava procurando dar um cristal pra ela, um cristal verde. Isso, acho que um dia antes dos assassinatos. Ah, gente, tem uma coisa muito bizarra. Algumas horas depois do assassinato, ou seja, ele já tinha se livrado dos corpos lá no site, no Serve 319, ela pede pra ele enviar pra ela a letra de uma música do Metallica que chama Battery. E é uma música do Metallica que fala sobre um cara que não conseguiu matar a família, e o nome da música ser Battery é o mesmo nome que eles falam em inglês para os tonéis de óleo que o Chris jogou às meninas. Eles chamam de Oil Battery. Então, muito estranho. Eu vou deixar a letra da música para vocês darem uma olhada. Isso algumas horas depois dele ter se desfeito da família. Porém, gente, o Chris, ele faz um acordo para se declarar culpado. Então, até os policiais na época falam que com a confissão dele, com o acordo que ele fez, eles meio que pararam as investigações. Eu não sei se é o caso, se eles continuam meio que fora dos registros oficiais, essa investigação, mas pelo menos oficialmente as investigações foram fechadas, o Chris foi condenado e era isso. Ele confessou por todas as mortes, diz que não teve participação de mais ninguém e realmente acho que não tiveram provas extremamente contundentes de que alguém tivesse participado, e a Nicole não recebe nenhuma acusação, né? Agora nós vamos falar sobre as teorias da conspiração, porque tem muitas. O pessoal na internet sempre julgou que a Nicole de alguma forma tinha participado. Eu pessoalmente acho que ela, pelo menos indiretamente, teve. Eu não sei se ela estava lá naquele momento, mas eu acho que pelo menos psicologicamente ela contribuiu para que o Chris tomasse essa atitude. Então, assistindo algumas youtubers gringas, elas falam que... Acho que a Kato fala isso numa entrevista também. A Kato é a escritora de um dos livros sobre os assassinatos. Então é dito que eles se conheceram numa comemoração do 4 de julho lá nos Estados Unidos, que é uma festa super forte para eles. Então que eles se conheceram numa festa dessa, o Chris e a Kessinger, e que a Shannon estava lá com as meninas. E até voltando no histórico de busca, eles descobriram que a Kessinger tinha procurado o nome da Shannon em 2017. Ou seja, em 2017 ela já sabia quem era o Chris Watts e a Shannon Watts.
Então eu acho bem possível que eles se conheceram de verdade no ano anterior, em 2017. E esse histórico de busca dela ter buscado a Shanann e o Chris em 2017 aparece nos documentos da investigação que eles recuperaram, apesar dela ter apagado, eles conseguiram recuperar. Bom, existe uma teoria também de que o Chris sozinho não conseguiria cavar uma cova para Shanann. Por quê? Porque ele sai da casa deles por volta das 5, 6 horas da manhã. Até ele chegar no site era uma distância de quase 45 minutos. Por volta das 8, 9 horas, alguns trabalhadores amigos do Chris iam chegar no site para que eles pudessem trabalhar naquele local, aquele dia. Então, ele tinha esse espaço de tempo para cavar a cova da Shanann, matar as meninas e jogar elas dentro do tanque de óleo e ainda se organizar para receber os outros colegas de trabalho. Então, que seria quase impossível ele fazer isso sozinho. Que ele deveria pelo menos ter cavado a cova no dia anterior ou algumas horas antes. Mas que a gente não sabe realmente como isso ocorreu. Em teoria, ele fez tudo isso nesse espaço de tempo, entre quase 7 horas da manhã, que ele chega no site, até as 9, que é a hora que os outros trabalhadores iam chegar lá. Até porque eles dizem que o solo do local é muito duro, então que ele ficaria extremamente cansado e suado de fazer isso sozinho. Outra coisa que foi falada e que também não foi comprovada: uma das vizinhas do Chris é questionada por um dos policiais e ela afirma ter visto uma SUV, um outro carro, também cinza, parecido com o do Chris, mas menor, não exatamente o carro do Chris, parado ali nos arredores naquela manhã. E ela diz que a comunidade ali é muito quieta, que eles se conhecem, que eles conhecem os carros, e que ela achou uma atividade atípica, tanto daquele outro carro quanto do Chris, ter acordado mais cedo, ter mexido no carro. Ela diz que ele não fazia isso normalmente. E isso é mostrado no documentário da Netflix. Então, eles dão um entender de que tinham algo a mais, mas eles também não se aprofundam nesse assunto. Então, deixo aqui como uma pulguinha atrás da orelha para vocês. Tem uma entrevista da Cadle que ela dá para um youtuber. A Cadle é a escritora do livro The Murders of Christopher Watts. E ela diz que ela cortou um capítulo do livro em que ela escreve sobre a Nicole Kessinger. Então, o que ela afirma nessa entrevista? Ela lê o capítulo que ela cortou do livro, que ela achou que era muito especulativo e que talvez eles não tinham provas de nada daquilo, então que ela julgou melhor que aquele capítulo não entrasse no livro. Mas nessa entrevista, eu posso até deixar o link aqui para vocês, se vocês se interessarem. Ela conta pro entrevistador, ela lê, na verdade, esse capítulo pro entrevistador. E o que ela fala ali? Que quando ela foi ver o Chris na prisão, que o Chris falava que ele não era ele mesmo, que ele estava sob influência de algum mal, de alguma entidade maligna, e que ele vinha experienciando algumas coisas estranhas recentemente, quando ele passava algum tempo com a Kessinger. Ele falou para Cadle que a Kessinger preparava alguns drinks para ele, que eram drinks que ele não sabia muito bem, que ele não sabia o que continha dentro dos drinks, mas que ela dizia que era cleansing drinks, né? Então, que eram drinks para, não sei se limpar o espírito ou limpar o corpo, ou algum tipo de detox, mas que ele vinha usando, né, os adesivos da Thrive, então que ele já vinha dormindo muito pouco, malhando muito. Ele estava numa época muito focado em ficar forte, em ficar magro,
E ele disse que acordava muito cedo pra malhar, ele já saía cedo pra trabalhar, então ele acordava mais cedo ainda pra malhar. Eu usava os adesivos da Thrive, que ajudavam a dar mais energia, mais força, pra ele ter mais disposição durante o dia. Então que ele já vinha dormindo pouco, e aí a Kessinger dava pra ele esses cleansing drinks, e que quando eles estavam na casa dela, muitas vezes ele caía no sono, de repente. Eles estavam no meio de uma conversa e de repente ele apagava. E que a Nicole dizia pra ele que ele tinha apagado, só que ele retomava a conversa como se nada tivesse acontecido. Então ele retomava a conversa de onde eles tinham parado, assim, como se ele não tivesse dormido. Só que ela dizia pra ele que ele tinha dormido 2 ou 3 horas seguidas. Então, que ele achava isso muito estranho, que ele simplesmente apagava e nem percebia que tinha apagado. Portanto, a Cadel fez uma pesquisa, né, sobre algumas coisas do passado da Nicole. Então, a Cadel, fazendo essa pesquisa, descobre que a Nicole acreditava numa religião que chama Gaia, que é uma religião pagã, que acredita em algumas outras linhas de pensamento que diferem da religião cristã. E a Nicole tinha uma empresa baseada em yoga e no gaísmo, né? Eles acreditam na mãe natureza, eles acreditam nos chakras e na evolução do seu espírito, em acordar o seu espírito para receber energias positivas. E nessa entrevista, a Cadel especula sobre ser uma religião ligada a Satã, já que eles têm uma vertente que chama Satya, que significa verdade, mas que no latim significaria Satã. Então, Satya, Satan. E a gente sabe que a Nicole era uma geóloga, então ela tá sempre em contato com a terra, com a natureza. E junto com o Chris eles aproveitam para fazer algumas viagens, então eles vão pro Sand Dunes, eles acampam nas montanhas, então é percebido que realmente ela estava bastante em contato com essas coisas. O Chris diz que ela carregava cristais com ela o tempo todo. Inclusive, nessa viagem que eles fizeram para as montanhas para acampar, ele diz que ela segurava um cristal em cima da cabeça, assim, e apontava para a lua para conversar com a avó dela. E nessa entrevista eles trazem que esse drink que ela preparava para ele, que seria um crystal tea, um chá de cristal, que era feito da seguinte forma: água fervente, coloca o cristal dentro e deixa descansando à luz da lua. E que eles não sabem dizer qual efeito que isso teria sobre o corpo. Bom, e fazendo pesquisa eu também vi que o gaísmo, essa religião pagã, se baseia mais ou menos nos mesmos princípios da religião Wicca. É dito também que depois dos assassinatos, os investigadores encontraram cristais debaixo das camas da Bella e da Cici. Agora, a gente não pode afirmar que foi a Kessinger que colocou lá e nem que foi para prejudicá-las. Talvez poderiam ser cristais de proteção, mas na verdade a gente não tem como afirmar. E a Cadel fala também de um procedimento que eles fazem que chama Awakening, que é como se fosse para acordar o nosso espírito. Só que é um processo que precisa ser muito bem conduzido para não abrir portas que a gente não compreende e talvez trazer coisas inesperadas. E ela se questiona nessa entrevista se pode ser isso que a Nicole estava tentando fazer com o Chris, com os
cleansing drinks, né, com o drink que ela fazia pra ele, com chá, enfim. E se ela tinha o conhecimento necessário pra isso e se não poderia ter trazido algo a mais junto. Gente, eu não tô de forma nenhuma dizendo que o Chris não é responsável pelo que ele fez. Nós estamos especulando aqui. Bom, e aí eu levanto uma questão pra vocês que eu quero saber o que vocês pensam. Se poderia estar correndo algum tipo de transe ou hipnotismo com o Chris. Se vocês já foram hipnotizados e qual é a sensação. E aí, pessoal, eu queria deixar bem claro que eu não tô falando mal de nenhuma religião aqui. Eu tô trazendo somente o que eu pesquisei, o que a Keidel afirma. A gente sabe muito bem que todas as religiões podem ser tanto usadas pro bem quanto pro mal. Eu não conheço essa religião. Eu só tô trazendo aqui o que foi dito e um pouco do que eu pesquisei. Bom, e aí a partir dessas alegações de entidade maligna, bruxaria, e o Chris dizendo na prisão que ele não se sentia ele mesmo, que ele sentia que tinha uma força que estava ali conduzindo os seus atos, foi se especulado da casa deles ser possivelmente assombrado nos dias de hoje. Inclusive, algumas pessoas foram até a casa e fizeram testes com aqueles aparelhinhos de EVP para ver se os espíritos se manifestam, se eles pegam alguma coisa. E inclusive tem um youtuber que vai até lá investigar, leva os aparelhos eletrônicos, e que ele diz que realmente que tem demônios na casa. E aí eu jogo a bola pra vocês, vamos especular, vamos fazer as nossas próprias teorias. O que vocês acham? A Nicole teve participação? Não teve? O que vocês acham dessa questão de bruxaria, de entidade maligna? Se vocês acham que a casa é assombrada até hoje? A casa não foi vendida, eles não conseguem vender também. Quem compraria, né? Sabendo dessa história toda. Voltando aqui com o edit do futuro, porque eu esqueci de indicar pra vocês um filme que quando eu tava montando esse roteiro desse vídeo, eu lembrei demais, que é o filme Mother. Se eu não me engano, tá na Netflix. E que é um filme de suspense psicológico que pra mim foi bem tenso, eu assisti assim, agoniada. Um excelente filme com a Jennifer Lawrence, que fala um pouco sobre isso, sobre a mãe natureza, a destruição do homem na terra. E eu acho que ele é baseado na Bíblia. E é um filme muito legal que te faz realmente contestar as coisas e ter uma visão mais crítica sobre religião e tudo mais. E é muito, muito bom. Mas assim, não recomendo para pessoas muito sensíveis, porque o final dele, eu que não sou uma pessoa sensível, fiquei chocada. E aí eu tive até que falar, não é possível, eu preciso pesquisar sobre esse filme pra conseguir digerir ele melhor. E foi o que eu fiz, e aí entendendo um pouco da história por trás, eu falei, tá, adorei, muito bom, gostei da crítica e gostei da forma com que ele apresenta e faz a gente repensar as coisas. Então assim, topzera, mas é pra desgraçar a nossa mente um pouquinho, então tenham parcimônia. Eu vejo vocês no próximo. Até!